Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez trazendo conteúdo para vocês. Hoje vamos falar aí sobre essa sensacional vitória do Botafogo em cima do Fortaleza. Vamos estar abordando aí o que foi o jogo, quem foi bem, quem foi mal, e vamos estar trazendo para vocês aí com o máximo possível de detalhes acerca dessa partida, valeu? Antes, porém, pedindo a você que deixe aquele seu like maravilhoso, aquele seu like que é fundamental para o crescimento do nosso canal. Quando você deixa seu like, quando você deixa seu comentário, o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo legal e vai recomendar o nosso vídeo, o nosso canal para outras pessoas. Então dê essa moral pra gente. Se você for novo por aqui, se inscreva, porque você será muito bem-vindo, valeu? Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, hoje estamos aí comemorando o Dia dos Pais. Eu que sou pai tenho a grata satisfação, o grato privilégio, né, de ser pai de 2 filhos. Tenho uma menina aí de 31 anos e esse sujeito que está aqui do meu lado com 22. Papai do céu me agraciou com um casal de filho maravilhoso e fica aqui o nosso parabéns aqui, o nosso abraço a todos os pais do Brasil nessa data maravilhosa, valeu? Galera, o Botafogo ontem fez uma partida muito boa, muito boa. É fato que o Botafogo acabou sendo ajudado, né, pela expulsão precoce lá do zagueiro, do Mancha, acho que é esse o nome dele. Sim. E o Botafogo acabou sendo beneficiado por isso. Mas eu acredito que, mesmo que ele não tivesse sido expulso, teríamos totais condições de vencer o jogo. O jogo se tornou fácil, não muito pela expulsão, mas se tornou fácil por aquilo que o Botafogo produziu dentro de campo, né? Eu e o Mário Felipe, a gente estávamos conversando a respeito da atuação do Botafogo, da atuação do Fortaleza, e aí o Mário Felipe também tem uns comentários a fazer aí acerca daquilo que ele viu do jogo, valeu? Vamos ouvir o comentário do Mário aí. Fala, rapaziada, primeiramente enfatizando aí um feliz Dia dos Pais para todos os pais aí que estejam assistindo a gente aí. E então, eu falo com meu pai, a gente comenta sobre o jogo, que o Botafogo demonstra em muitos jogos, no início dos jogos, assim, no meio dos jogos, ou até mesmo no final, que tem uma margem para evolução ainda muito grande. Esse é um problema de você entrar no carro com ele já em movimento, né? Porque a gente já está na metade do campeonato, e ninguém pode tecer nenhuma crítica ao David Ancelotti, porque o cara acabou de chegar. Mas você vê que é um time que às vezes dá alguns vacilos, parece um jogador jovem, né? Tem aquela oscilação que é natural. Ontem foi um início de jogo que, mesmo com a expulsão, a gente ficou atrás em volume de jogo do Fortaleza até o segundo gol. Meu pai até brincou na hora que ele falou assim: o Fortaleza está melhor no jogo, isso significa que a gente vai abrir 2-0. E foi o que aconteceu no final do primeiro tempo, abriu 2-0. Mas acho que isso é natural, decorrente ao início de trabalho, né? A gente vai, mesmo com um jogador a menos, a gente oscilou. O Fortaleza... Jogador a mais, né? Com jogador a mais, perdão. O Fortaleza foi superior a gente a uns 10 minutos de jogo, talvez, ali do meio pro final. Mas o Botafogo tem sido um time efetivo. E é importante. Principalmente isso. Fora de casa, né? Principalmente fora de casa. Não é a primeira vez que a gente equipara a força ou fica um pouco atrás e conseguimos martelar e fazer gol. E dar um passo à frente em relação ao adversário. Então, nós temos que ter paciência com essas oscilações, porque o trabalho está em início. Meio que não importa mais o momento do ano que a gente está. O que importa é que o trabalho está no início. E pensando em futuro, é um início bom. Para o ano que vem, melhor ainda. Para o final do ano, melhor ainda. Então, acho que é um time que vai chegar. Tem muito para evoluir. A minha opinião é que vai chegar. Espero que sejamos campeões esse ano. Se, infelizmente, não formos, ano que vem eu acho que a gente vai ter um time coeso, um treinador muito inteligente, dá pra ver que é um cara inteligente, um cara que não passa a mão na cabeça de ninguém. Ontem, né, acho que foi isso que a gente entendeu. Ele chamou a atenção do Montoro, falou que ele estava precisando de sangue e ele tirou ele mesmo. Ele tinha uma visão de... Chegou até informação no intervalo, né, de que o garoto estava chorando e ele estava lá consolando o garoto. Porque ele não passa a mão. Ele tinha uma ideia na cabeça dele de que ele estava sem sangue e tirou. Ele deu assistência e isso não importou para a análise que ele tinha sobre ele. Então isso é muito importante para você moldar um elenco forte, um atleta forte que queira sempre vencer. Então, eu comentava ontem com o Mário Felipe durante a transmissão que o bom de ter um treinador que vem de um clube muito forte como é o Real Madrid
Ele não era treinador, mas ele era auxiliar do pai, então ele vivia aquele dia a dia. O bom disso é que esses camaradas, eles não têm medo de lançar um jogador jovem. E não é aquela coisa de queimar o atleta, porque você queima um atleta quando ele tem muito potencial e ele está num time muito ruim. Foi o caso do Matheus Nascimento, que era dado como uma pérola, como uma joia botafoguense, e o garoto não conseguiu se desenvolver porque aos 16 anos estava num time baba jogando segunda divisão. Já estava na pressão. Pô, o garoto estava na pressão. No elenco atual do Botafogo é muito bom, então ele não tem medo de lançar um jovem jogador. Ele fez isso com o Montoro. O Montoro hoje é titular absoluto do Botafogo, eu não tenho dúvida disso. É muito bom jogador. Ontem não atuou tão bem e mesmo não tendo atuado bem, deu aquela assistência para o gol do Arthur Cabral. E isso diz sobre a qualidade do atleta. Exatamente. O craque, às vezes ele faz uma partida apagada, em uma bola ele decide. Ele resolve o problema. Então isso é algo muito positivo sobre ele também, porque ele estava apagado, do nada ele acha aquele passe ali na cartola que muda o nosso jogo, a verdade é essa. Exatamente. E depois, claro, com o jogo mais tranquilo, o que ele fez? O Guinho no jogo. Porque o garoto também precisa de ritmo. E ele foi ver esse garoto jogar lá no Sub-20 e ele ficou encantado. Falou, pô, esse garoto tem potencial. Traz para o time principal que eu vou utilizar esse garoto. E é a segunda vez que o garoto entra em jogo. Então eles não têm medo de lançar um atleta jovem. Coisa que com o treinador brasileiro, não, ele é muito novo, ele não sei o quê, entendeu? Então tem essas coisas. Então assim, parabéns ao David Ancelotti porque lançou esses dois garotos aí e o fruto vai acontecer, está acontecendo. Então isso é muito bom pro Botafogo. Agora vamos analisar aí, para o vídeo não ficar muito longo, as atuações de ontem. Léo Link não teve trabalho, na minha concepção. Eu vou falar não de jogador por jogador, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou falar daquilo que eu vi de negativo e vou deixar o Mário Felipe falar daquilo que ele viu de positivo. Negativo para mim, que pô, é chover no molhado, mas a gente vai ter que falar isso todo vídeo, não tem jeito. Negativo, Vitinho não continua na marcação bom, tá? Eu tenho que ser justo com ele, na marcação bom. Mas no apoio, péssimo. E o Matheus Ponte entrou no lugar dele e foi pior do que ele. Porque não apoia. Não apoiou e nem marcou. Foi pior do que ele. E o Arthur é outro que, sinceramente, eu não vou falar aqui do Mastriani, que o Mastriani, coitado, não tem jeito. Parece que é outro sem sangue. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o Botafogo pegou jogador argentino, jogador uruguaio sem sangue. Eu tô tentando entender isso, porque geralmente esses caras são muito raçudos. Então, ponto fraco para mim, mas ponto fraco mesmo para mim, o Vitinho, mais pelo apoio do que pela marcação, porque na marcação ele foi bem, e o Arthur, muito fraco, não gostei. Vamos lá, galera. Vou puxar aqui algumas coisas positivas que eu gosto e vou dar uma opinião também. Acho que, ponto positivo, eu tento ser muito positivo em relação ao Arthur Cabral. Eu acho que a gente precisa ter paciência com o estilo de jogo que a gente não está acostumado. Exato. A gente tinha o Tiquinho, antes do Igor Jesus, e é um cara que eu tenho minhas ressalvas, um pouquinho de dor por conta do pênalti contra o Palmeiras, mas isso não é importante para análise. O cara sai da área, tem uma qualidade de desenvolvimento gigantesca. O Tiquinho poderia jogar de 10 no Botafogo quando ele jogava, sem problema nenhum. O Eduardo tinha menos pulmão que ele, botava o Eduardo de centroavante e o Tiquinho ia fazer o 10 com muita qualidade. E o Eduardo fazia gol. E o Eduardo fazia o 9. O Igor Jesus saía muito, fazia a jogada acontecer, era bom em assistência, show de bola. O Arthur Cabral não é esse cara. Eu acho que a gente tem que ter essa paciência. Só que o Arthur Cabral é um 9, com qualidade, que o time precisa entender isso. Precisa de pontas abertas para poder fazer a jogada para ele. Talvez o ponto negativo do Arthur atrapalhe um pouco o desenvolvimento do Arthur Cabral, porque ele não tem um ponta para ajudá-lo. Mas eu acho que um jogador bom, que a gente não pode queimar, a torcida tem que ser um pouco paciente. Ele tá fora de forma um pouco, a gente vê que ele tá sem mobilidade, mas é um cara fazedor de gols. 5 jogos, 3 gols e 1 assistência. Esse é o número do cara que acabou de chegar e que parte da torcida ainda tem pontos negativos em relação a ele. Mas eu acho que é um jogador que tem pontos positivos e que a gente tem que ter paciência. Eu falei aqui, Mário, já em vários vídeos, que o Arthur Cabral é um estilo totalmente diferente do estilo do Igor Jesus. Sim. Nós vamos sentir falta daquele jogador, que o Igor Jesus não perdia uma bola na cabeça, aquele cara que fazia o pivôzão, que dava aquele combate, armava a jogada pro meia, pro ponto.
o Arthur Cabral não é esse jogador. Mas eu disse aqui em diversas oportunidades que o Arthur Cabral, jogando no Botafogo, vai fazer bastante gol, vai fazer mais gols do que o Igor Jesus fez. Com certeza. Vai fazer mais gols. Característica. Outro ponto positivo, Danilo. Esse é craque. O cara jogou em 2 minutos contra o Bragantino. Claro que ele não jogou só 2 minutos, mas em 2 minutos contra o Bragantino ele decidiu o jogo. Ontem ele é um cara que domina 100% meio campo. Eu estou muito interessado para ver ele bem e o Marlon Freitas bem do lado dele. Eu acho que a gente vai ganhar muito em posse de bola. Qualidade de passe. Incrível. Eu fico um pouquinho preocupado com a marcação, porque talvez o Danilo tenha que descer e a gente perca ele para frente. Mas, tipo assim, acho que vai ser um meio campo muito coeso, muito legal de ver jogar. O Danilo, com certeza, vai ajudar muito o Botafogo. Ele vai dominar o meio campo. Espero que seja um jogador para ficar um tempo no Botafogo. Então, ó, só rapidinho aqui, cortando o ar aqui rapidinho. O Danilo, no jogo contra o Bragantino, ele deu assistência do gol. Fundamental. Sim. E ontem, com 5 minutos, ele sofreu a falta que causou a expulsão do cara. E a pré-assistência para o Montoro, que achou o Arthur Cabral no final do primeiro tempo. Então, um ponto muito positivo. Agora eu entendo, de fato, a tristeza da torcida do Palmeiras em ver perder esse atleta que é a base deles pro Botafogo, porque muitas vezes a gente vê o torcedor com aquela dorzinha, né, aquele rancor, e fala, não, ele não é isso tudo, vai dar errado, e eu não vi isso da torcida do Palmeiras. Os caras estavam assim, incomodados com o fato de ter perdido a oportunidade de ter trazido ele de volta pro Palmeiras. Ponto muito positivo. Cara, e o Marçal... Isso aí ontem brincou. E se a gente falar pelos gols, a gente vai acabar sendo, engenheiro de obra pronta. Mas eu falo com meu pai... E os cortes na zaga que ele fez ontem? Ontem ele foi absoluto na defesa. Eu falo com meu pai, eu falo com alguns amigos em grupo que todo time precisa de carregador de piano. Todo time. Por isso que eu fui muito contra a saída do Danilo Barbosa. Porque não é craque, não é meu 10, não vai ser o cara que vai bater minha falta, meu pênalti, mas é o cara que precisa ter no elenco. A gente ficou sem zagueiro, a gente tem um cara experiente pra caramba, que é o Marçal, que faz a lateral esquerda com muita qualidade, que faz uma zaga com muita qualidade. No vídeo de ontem, meu pai deu a opinião dele em relação ao Marçal na esquerda, o Guinho como titular e o Nilton na zaga. E era uma opinião válida, acho que fazia parte do jogo também, da movimentação, e eu falei com ele que eu achava que o Marçal ia fazer a zaga, pro Guinho não ser titular, talvez por conta dessa pressão do moleque e tal, a idade. E o Marçal na zaga ontem, excelente. Nós precisamos de jogador dessa forma. A torcida do Botafogo precisa entender isso. Claro que o nosso patamar subiu, mas a gente não precisa se desfazer de jogador. Porque tem 30 e pouco. Porque ele não é titular. Precisamos desse tipo de jogador. O Danilo Barbosa era para estar no Botafogo ainda. O Marçal, um baita ponto positivo. Na frente, o Savarino, infelizmente, ainda não chegou. O Arthur, meu pai já falou, ponto negativo. O Cabral, gostei. Não, o Savarino ontem fez uma partida melhor do que a partida anterior. Tem feito, mas ainda não é o Savarino que a gente gosta, né? Não é o do Savarino 2024. Né? Meu pai citou o Guinho, eu vou falar dele também, parece ser, não vou falar que o jogo dele foi ótimo, porque ele entrou num momento muito confortável do jogo, deu seus passes. Mas demonstra tranquilidade. Parece ser um moleque muito tranquilo, não é afoito, porque por mais que estivesse 4, 5 a 0, é um moleque, eu não sei quantos anos ele tem, 18, 17, eu não sei, mas é um moleque que poderia mesmo assim ficar nervoso, e não fica. Pega a bola, toca na frente, toca a bola atrás, cadencia jogo, parece ser muito interessante. Acho que os pontos positivos foram esses, e algumas partidas seguras. Eu tava esquecendo, David Ricardo, baita zagueiro. Baita zagueiro. Baita zagueiro. Aliás, foi uma das melhores contratações do Botafogo, porque esse garoto veio muito barato e tem muito potencial. Muito potencial. Foi muito boa a escolha, a contratação desse jogador. Excelente. Eu não queria que o Jair tivesse saído, porque eu acho que o futebol precisa de ciclo. E o Jair não completou o ciclo dele no Botafogo. 6 meses, 5, 4, muito pouco. Mas a contratação do David Ricardo me parece um pouco mais assertiva do que a do próprio Jair. Ele parece ser um cara mais seguro. Eu gosto de zagueiro que faz feijão com arroz. Eu até brinco que o zagueiro, quando o narrador não fala o nome dele, é porque ele está fazendo uma baita partida. E o David Ricardo é esse cara. E o bom do David Ricardo, né, é que ele não tem mídia. Exatamente. Então joga muita bola, não tem mídia, joga simples. Então vai ficar. Vai ficar mais tempo no Botafogo. Tem mais algum comentário sobre alguma coisa? Os pontos positivos são esses, os outros pontos medianos, normal, jogou tranquilo. Então, só pra gente encerrar o vídeo de hoje, né, porque já tá com 14, quase 15 minutos, vocês sabem aqui que eu sou um crítico ferrenho aqui do Renato Paiva. Eu acho ele um péssimo treinador. E essa goleada ontem foi muito boa, por vários aspectos. Primeiro, porque o Botafogo venceu e a gente quer que o Botafogo vença sempre, quanto mais gol, melhor. Segundo, porque eu tenho certeza absoluta
que se o Botafogo perde o jogo pro Fortaleza ontem, ele ia ter um discursozinho pronto. Pronto. Com 3 cabeças de área, vencemos, não sei o quê, porque ele anda magoadinho com o Botafogo. Ele tinha que dar graças a Deus de ter treinado o Botafogo e ter disputado o Mundial de Clubes pelo Botafogo. Porque como treinador ele é muito limitado, ele é muito fraco. Fraco. Muito fraco. Então assim, e ele tá magoado. Porque toda hora ele vem com o discursinho tentando espetar o Botafogo. E se o Botafogo perde ontem pro Fortaleza, ou se cede um empate com o Fortaleza com um jogador a menos, eu tenho certeza absoluta que ele ia vir cheio de discursinho. Então foi muito bom para poder dar uma baixadinha na bola dele. Valeu? E fazendo um adendo, para encerrar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta. Será mesmo que o Botafogo exagerou ao mandar o Renato Paiva embora? Será? Muitos aí estavam falando, mas fica para vocês aí. Responde aí nos comentários aí. Galera, se você chegou até aqui, mais uma vez a gente está pedindo aqui que você deixe o seu like, deixa seu comentário. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Você aqui é muito bem-vindo. Valeu? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.